Vamos envolver a nossa querida Daniele, amiga de nossa casa, em nossas melhores vibrações, né? E aproveitar a noite de hoje na companhia de todos vocês. Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui nessa casa, porque esse carinho, esse acolhimento, esse abraço eu recebi aqui no dia que botei o pezinho lá na porta a primeira vez. Então, sempre eu me sinto com a responsabilidade de fazer essa roda girar, né? E também acolher e abraçar a todos. E eu espero que essa nossa noite seja realmente esse abraço, esse acolhimento, porque, na verdade, eu fiquei muito com essa intenção quando pensei nesse tema. Porque quando a gente vem fazer o estudo e que a casa nos coloca essa condição do tema livre, tem duas possibilidades, né? Ou a gente traz aquele tema que a gente ama, adora falar dele, ou a gente se sente desafiado a falar de alguma outra coisa diferente, para pensar junto com quem está nos ouvindo. E eu vou até um pouquinho mais além. Quando eu tenho esse convite e que há essa condição do tema livre, eu fico, de uma certa forma, preocupada, porque eu me sinto num compromisso muito grande de falar ao coração de quem está me ouvindo. Então, eu fiquei muito reflexiva em torno desse tema, e confesso a vocês que no início não havia sido essa a minha primeira escolha, de falar da providência divina. Nós havíamos pensado, inclusive, de falar sobre uma das leis de Deus, que é a lei do progresso, mas aí uma situação pessoal, particular, acabou me levando para isso. Por conta do meu trabalho, eu viajo com muita frequência. Estava até falando com as meninas que às vezes eu não consigo estar na casa tanto quanto eu gostaria, porque meu trabalho demanda muitas viagens, e muitas das vezes eu estou em Brasília, que é um lugar em que fervilham as emoções, né, no coração brasileiro. Não estou falando da Copa, né, mas o nosso coração fervilha. E tem me chamado a atenção, até porque quando eu vou a Brasília e tenho oportunidade, eu gosto de ir na Federação Espírita. Lá eles têm um jardim, um espaço muito legal. Às vezes, quando eu posso, me recolho em prece ali. E tem me chamado a atenção uma característica que eu tenho observado em muitas pessoas. E lá a gente acaba vendo isso acontecendo de uma maneira mais reincidente, porque o tema da crise acaba se colocando. E a gente vê, entre espíritas e não espíritas, uma fala muito comum e repetitiva em torno da falta de esperança, de uma falta de crença, de confiança. E aí isso tem me chamado a atenção muito, porque às vezes eu também me contamino com esse discurso. Então eu acho que esse estudo, ele vem falar ao meu coração também, porque a certeza da existência de Deus, todos nós temos aqui, né? A gente colocou o pezinho lá na casa, não pode falar mais que desconhece, né? Então a gente tem toda uma teoria, tem lá o comecinho do Livro dos Espíritos, que fala para a gente quem é Deus. Então está tudo muito bonito na ponta da língua. Mas em que medida, de fato, nós temos essa confiança na providência divina? Então era esse recorte, ao falar de Deus, que é uma responsabilidade imensa, né? Quem sou eu? Como é que é esse Chico Xavier falava que ele era um cisco, né? Olha, está difícil então de mensurar quem sou eu dentro do universo, mas pensar no cuidado, no carinho, na proteção que Deus tem para conosco, eu acho importantíssimo no tempo que nós estamos vivendo, porque o discurso tem sido esse da falta de esperança, da falta de confiança, de abandonar o nosso país. Eu tenho muitos amigos que têm feito esse movimento de sair do país, e eu queria refletir um pouquinho sobre isso essa noite. Para começarmos a conversa, sim, agora sim, eu venho trazer palavras que estão no Evangelho de Mateus, que chamam a nossa atenção de uma maneira muito veemente. A mim, então, que sou mãe, eu acho que fala diretamente. Vejam bem. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente?
Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Vejam, quando nos é dito aqui, maus como sois, chama atenção para a nossa imperfeição. Não que sejamos perversos e que o mal ainda se sobreponha em nós, porque dentro dessa graduação da escala espírita, nós estamos ali num processo de evolução, espíritos imperfeitos, mas numa condição um pouco mais razoável. Se nós, nessa condição da imperfeição, atendemos aos apelos dos nossos filhos, porque Deus, que é misericordiosamente bom, justo, soberano, criador de todas as coisas, esse Pai amantíssimo, não nos daria também algo para o nosso bem? O que nos chama a atenção, e aí a reflexão vem muito também na relação que nós temos com os nossos filhos, com os nossos netos, é que por muitas vezes a lição precisa ser dura para ser aprendida. Eu tenho 2 filhas. Às vezes, antes do almoço, elas vêm, mamãe, eu posso chupar a bala? Né? As mães sabem como é que é isso, né? Posso comer aquele pirulito? Antes do almoço não pode, porque aí vai tirar a vontade de almoçar. Olha a cárie, olha isso, olha aquilo. E aí, certamente, lá na consciência infantil delas, elas devem pensar, puxa vida, mas a minha mãe não deixa nada, né? E é mais ou menos assim que a gente se comporta diante do Pai. A gente pede fervorosamente alguma coisa que dentro da nossa infância espiritual nós não percebemos que é algo que não vai ser bom para nós. Isso a gente pode perceber nas pequenas coisas, né? Ah, vou sair hoje cedo, vou pegar aquele determinado ônibus para eu chegar no horário no trabalho. Aí você dá sinal, o ônibus passa direto. Qual é o primeiro pensamento, né? Ah, que motorista abençoado, que maravilha, instrumento de Deus, né? Seria bom, né, se nós pensássemos isso, nem sempre. E aí a gente acaba maldizendo aquele companheiro, já coloca uma carga de mau humor no nosso dia e depois vai descobrir lá quando chega no trabalho que aquele ônibus enguiçou no meio do caminho e quem estava ali se atrasou mais ainda do que você. Ou aquele ônibus sofreu algum acidente e você foi poupado daquele mal que poderia lhe acontecer. E outras coisas mais. Eu vivi uma experiência dessa, do cuidado e da proteção de Deus, da providência, numa situação também que envolvia a minha vida profissional. Nós tínhamos um acompanhamento para fazer na cidade de Campos, e quem já foi a Campos sabe que a BR-101 é uma maravilha, né? Uma estrada deliciosa. E, enfim, com muitos índices de acidente, inclusive. E aí, terminada a reunião, uma colega fez o seguinte convite, conseguiu lá por uma articulação que nós voltássemos no helicóptero da Petrobras, né, que poderia nos trazer para o Rio e seria uma viagem muito mais rápida. No entanto, tinham poucos lugares, né, um helicóptero desses de pequena dimensão, né, de tamanho, e aí não caberíamos todas. E aí fizemos a decisão ali, assim, já que é para passar o sufoco na estrada, vamos passar todas juntas, e nós abrimos mão dessa carona lá com os parceiros da Petrobras. E eu não sei se vocês vão se recordar, nem eu lembro exatamente a data, mas houve um acidente e esse helicóptero caiu. Eu me lembro que eu ainda tinha até avisado em casa, né, olha, eu vou chegar mais rápido porque eu vou no helicóptero, o pessoal ficou preocupado, e a gente desistiu em cima da hora. E depois nós fomos entender que vir lá, né, balançando no carro na BR-101, era parte do cuidado de Deus para conosco. Era parte da providência divina, porque a providência divina não é aquela luz que vem do céu, assim, com harpas, né, tocando, né, vozes angelicais, que nos dizem como nós devemos proceder, se nós devemos seguir caminho A, B ou C, mas muitas vezes vem por meio desses instrumentos maravilhosos que nós temos ao nosso lado, que nós não nos damos conta, que são os nossos amigos, ou aquele desconhecido que cruza teu caminho, ou uma circunstância que num primeiro olhar nos parece adversa. Então, o que me chama muito a atenção? Está vacilante ainda e um pouquinho fragilizada a nossa confiança em Deus. Porque a partir do momento que nós tivermos muito
muito sedimentado no nosso coração, muito consolidado na nossa consciência, que Deus está no comando de absolutamente tudo, nós não vamos descrer e nem duvidar de mais nada. E vamos entender que mesmo nas tempestades, nas situações adversas, nós estamos sempre sob os cuidados do Pai Maior. Eu separei aqui umas palavras aqui do Chico que falam muito dessa confiança. Em todo instante, confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus. E aí, para a gente pensar um bocadinho mais, em todos os momentos podemos perceber o apoio incondicional de Deus, até naqueles momentos que nos trazem sofrimento? Será, gente? Será que nós estamos nessa condição? Aí tem até a imagem do homem ali, né, desolado. É isso que eu estou querendo chamar a atenção em relação à nossa infância espiritual diante do Pai. A gente tem se comportado muitas vezes, e eu me incluo assim com total tranquilidade nesse grupo, né? Sou solidária também a vocês, como crianças birrentas diante do Pai. A gente olha para a crise, para as questões morais que a gente tem vivido de maneira tão veemente, e a gente tem feito birra. Olha, mas também se eu tiver que nascer de novo no Brasil... mas também não tem mais jeito. Nós estamos endossando um coro, estamos perdendo a oportunidade de darmos o testemunho da nossa fé e da nossa confiança. E mais, nós estamos contaminando também a esfera do nosso planeta com esses sentimentos ruins que a gente tem dado vazão por tantas vezes. Então, mesmo naqueles momentos de dificuldade, das adversidades particulares que nós vivemos, também há o cuidado de Deus, né? Porque é muito simples quando alguém pergunta: mas e aí, aquela situação que você estava querendo, aquele emprego, aquela mudança de casa, você conseguiu? Aí quando a gente tem uma resposta positiva para dar, eu consegui sim, graças a Deus. Mas quando a gente não consegue, mas porque Deus assim não o quis, né? Mas com aquele pesar, não é assim, Deus ainda não quis, mas em algum momento, ou porque não era bom para mim, não. A gente tem sempre um olhar do pesar, da tristeza, não compreendendo esse cuidado, essa providência, que se dá também nos momentos de dificuldade. E aí tem um aspecto muito importante para a gente chamar a atenção, que é, se Deus é esse ser perfeito, né, completamente irretocável, digamos assim, ele também tem perfeição dentro das suas leis. E aí, se estamos falando das leis de Deus, que são leis perfeitas e imutáveis, há, é claro, um respeito aos limites impostos nessa lei para que eu também seja atendido dentro desse cuidado, dessa providência. Porque aí, certamente, eu não tenho aqui a mediunidade de ler os pensamentos de vocês, mas imagino que muitos devem estar pensando: puxa vida, então aquela situação que eu vivi, né, foi Deus que impôs para mim. Aquela dificuldade que eu tive, Deus que colocou no meu caminho. Aquela doença que eu tive, foi Deus que me trouxe também isso? Vejam bem, muitas vezes o remédio precisa ser amargo para o nosso aprendizado e a gente precisa ver o mal ou a dificuldade indo à sua situação mais extrema para que, de fato, a gente possa consolidar o aprendizado. E aí eu vou dizer para vocês que sim, mesmo nas situações mais extremas, há sim esse cuidado e esse olhar de Deus em permitir, porque por vezes é necessário que nós vivamos algumas experiências. Experiências por vezes dolorosas, mas que, a partir do momento que nós entendermos que nós somos seres espirituais vivendo a experiência terrena, nós vamos também educar e exercitar o nosso olhar de uma outra maneira.
né? Então, quando a gente olha, por exemplo, situações como a Síria, né, que é um país que vive um sofrimento muito grande, ou lugares que vivem experiências da fome, como a África viveu e vive por muitos anos, então aquelas criaturas lá estão esquecidas por Deus. Não. São criaturas que precisam, nesse momento, viver a experiência daquela dor, daquela situação, para saírem daquela situação difícil, evoluídos, progredindo, que é o caminho de todos nós. Chico, quando veio aqui também dar o testemunho dele de vida, né, como exemplo, certamente teve experiências encarnatórias em que ele viveu muitas dificuldades e, enquanto Chico, inclusive, viveu também muitas, para dar o testemunho do quanto a confiança em Deus é importante. Então, meus irmãos, as leis são perfeitas no sentido de que permitem a cada um de nós viver exatamente aquilo que nos é necessário. E saibam, sem uma confiança em Deus, essas dificuldades se potencializam muito mais, né? Imaginem que triste deve ser para quem tem uma visão materialista, mais imediatista das coisas, quando passam por uma situação de dificuldade, porque devem olhar para aquele problema como algo que não vai passar, ou como algo que se encerra em si mesmo. Graças a Deus, nós temos essa dádiva de conhecer a doutrina, que eu arriscaria dizer que é um dos instrumentos da providência de Deus. Porque uma doutrina que nos consola, que nos permite entender, inclusive, o porquê dos sofrimentos, é uma bênção nas nossas vidas. É a oportunidade da gente olhar para o problema de uma outra maneira. É a oportunidade de olhar para aquele companheiro difícil que convive na nossa família, no nosso ambiente profissional, na nossa relação com os amigos, de uma outra forma, entendendo que ele, por muitas vezes, é um instrumento, sim, de Deus para exercitar a minha paciência, a minha tolerância. A oportunidade que nós precisamos, enquanto encarnados, para lapidarmos alguns sentimentos, alguns valores que ainda estão fragilizados dentro do nosso coração. Então está posto aqui na questão 663 do Livro dos Espíritos o seguinte: Deus não pode mudar a ordem da natureza, a vontade de cada um. Porque vocês imaginem, então, pensando até num exemplo assim desses, bem de ordem prática, todo mundo aqui ia pedir para ganhar na Mega Sena, não é isso? Teríamos um Brasil de milionários e talvez a gente não conseguisse exercitar algumas questões que ainda nos são necessárias. Campeonato brasileiro ia terminar como, né? Com todo mundo pedindo a Deus para o seu time ser campeão, empatado todo ano. Então, assim, a gente está, claro, trazendo exemplos aqui de ordem material, mas entender esse limite que as leis de Deus nos coloca é importante, porque por vezes aquele meu pedido vai interferir em alguma prova que eu preciso passar e mais, eu vou interferir também na prova que o companheiro está vivendo. Porque se eu começar a rogar aqui, nesse momento, para que a Cris e a Rosana só tenham flores no caminho dela o tempo todo, talvez elas percam a oportunidade de viver alguma experiência de dificuldade de maneira exitosa, de superarem alguma dificuldade. Então, o que eu preciso rogar a Deus, se eu amo alguém? Para que ele tenha forças para superar aquele momento de adversidade, para que ele não sucumba àquele problema, porque hoje a gente tem visto muito isso, né? Essa falta da confiança na providência e no cuidado está nos colocando doentes e de maneira literal. O índice de suicídios e de pessoas depressivas tem batido recorde, porque nós estamos muito imediatistas. A sociedade nos coloca uma velocidade, uma celeridade para que as coisas se resolvam e aconteçam, de forma que a gente não consegue entender aquilo que Chico falou de maneira muito simples, mas sábia para a gente, que é: isso também passa. A gente esquece que vai passar, que vai superar.
Às vezes a gente olha para trás e vê situações gigantescas que a gente já superou, por méritos que nós conseguimos, sob os cuidados de Deus, mas parece que diante dos novos problemas a gente começa a descrer muitas vezes na nossa possibilidade, no nosso potencial. E mais na frente no estudo a gente vai falar de maneira mais ostensiva, mas é importante nós pensarmos que todos, de maneira igualitária, temos importância aos olhos de Deus. Então, aquele olhar, às vezes, que não é o da humildade, mas é de se minimizar diante do Pai, não nos cabe. Nós somos um filho amado, querido. Fomos filhos que fomos confiados a um mestre enviado sob essa providência de Deus, para nos servir de exemplo, nos servir de norte, de direcionamento. Então, não há prova maior que isso, Se nós olharmos hoje, revisitando o nosso dia, certamente, mesmo em pequenas coisas, cada um aqui vai ter o seu testemunho para dar. Chegar aqui hoje, por exemplo, é parte do cuidado de Deus. Eu poderia ter tropeçado, o pneu ter furado, o ônibus não ter passado, e eu poderia não ter chegado aqui. Mas estamos aqui porque Ele assim o permitiu. E nós temos o compromisso muito grande de replicar essa confiança e mais. Leon Denis fala para a gente, no livro O Grande Enigma, aliás, Leon Denis é uma literatura que a gente se debruça pouco. São livros maravilhosos que a gente precisa realmente se dedicar de maneira mais veemente, Estudar Kardec, estudar Leon Denis. Não vamos fugir dos princípios da nossa doutrina, meus irmãos. Só abrindo e fechando aí um parênteses. E Leon Denis, no livro O Grande Enigma, nos fala de uma maneira muito, muito clara, de como essa roda se movimenta dentro das relações humanas, em que nós temos o compromisso de devolver a alguém aquele bem que aquela pessoa nos proporcionou ou que outro me proporcionou. É uma maneira da gente fazer girar o bem dentro do nosso planeta. Só que a gente tem feito girar, às vezes, uma roda que é a da descrença ou essa do mau humor. Eu vi dia desses um vídeo que eu achei sensacional, falando sobre a presença do mau humor na nossa vida. E que quanto, às vezes, um conflito dentro do ambiente de trabalho vai refletir lá no cachorro que é chutado no final do dia em casa. Porque as pessoas vão acumulando e levando, passando adiante, potencializando, de maneira que quando a gente vê, de um problema, você tem 5, 6, 7 pessoas se contaminando com aquela situação. Então, vamos nos deixar contaminar pelo bem, pela confiança, pela esperança. Imaginem aqui, estamos com o nosso salão cheio, com algumas pessoas lá embaixo e algumas outras assistindo também pela internet. Se cada um aqui assinar intimamente o compromisso, um contrato, um compromisso de replicar palavras de esperança, de fé, de confiança na providência divina, olha que movimento nós teremos aqui, a partir de hoje. E isso é fundamental, orarmos uns pelos outros, falar com Deus dentro das nossas orações. Isso é maravilhoso. E o que entendemos, afinal de contas, por essa providência divina que eu tanto falo, Tem um livro que faz parte do Pentateuco de Kardec, que a gente estuda pouco. Me incluo nesse grupo, eu deveria revisitar também essa leitura, que é a Gênese. A Gênese tem um capítulo que fala exclusivamente de Deus, e a providência divina é um dos itens abordados aí nesse capítulo. E aí eu trouxe o recorte aqui para a gente, para nós sairmos daqui com a lição na ponta da língua, para quando perguntarem, mas o que é a providência de Deus? A gente vai saber direitinho. É a solicitude com todas as criaturas. Eu deveria até ter grifado ali todas, porque estamos realmente todos no mesmo patamar de igualdade, no cuidado e no amor de Deus. Deus está em toda parte. Tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Tem uma canção que o coral aqui canta,
que é eu vejo Deus em toda parte. E aí vai enumerando, né, uma série de circunstâncias que nos colocam em contato com o Pai. Dependente da vontade que a gente tem de meditar ou não, façam esse exercício de intimamente olhar o amanhecer, o pôr do sol, entendendo que isso tudo são presentes de Deus, refrigério para a nossa vida. Às vezes é difícil, né? Às vezes, nessas situações de viagem, eu gosto, quando consigo, de sentar na janela, que eu venho olhando ali, gente, o universo é algo que realmente só uma força maior, né, para criar. Porque você olha o céu, as nuvens, a geografia do nosso estado, né, que é um lugar muito bonito, apesar dessa vibração que a gente tem vivido, da violência, enfim, e de outras questões que têm assolado o nosso estado e a nossa cidade, mas nós temos a presença de Deus em tudo. Depende da lupa que a gente coloca, né? Igual aquela história do copo cheio ou do copo vazio. Às vezes a gente vai olhar para aquela determinada situação e vai ver como algo realmente muito negativo, uma situação complicada, mas aí outro, já tendo um outro conhecimento, um outro olhar, vai perceber determinada circunstância como uma oportunidade, né? Uma chance de exercitar a paciência, a tolerância, a fé, a crença em Deus. Então, vamos colocar essa lupa cristã, né, para os problemas que a gente vive, inclusive esses que a gente vive na nossa cidade. Eu gosto muito de umas palavras de Herculano Pires, que eu nunca lembro em qual livro foi, daí vocês vão ter que ler todos, né, não vai ter jeito, em que ele fala o seguinte: todos são vítimas, porém ninguém é inocente. Eu acho isso de uma sabedoria gigantesca, né? Porque esse olhar que a gente tem, né, de potencializar tudo que acontece, claro que dói o nosso coração, que é difícil, que é complicado, porém, sob a providência de Deus, cada um está experimentando exatamente aquilo que precisa ser. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa sair, né, de peito aberto, se expondo às situações, quando a gente sabe que pode se poupar de algumas. Mas tenham a certeza que o cuidado de Deus vai permitir que a gente vá ao encontro de alguma situação que nos pareça, de repente, não muito boa, ou vai nos poupar dela exatamente nessa medida da aplicação da lei, em que eu só vou viver experiências que, de fato, são experiências que estão dentro do meu planejamento reencarnatório, salvo aquelas que eu mesma vou angariando a partir do meu livre-arbítrio, né? Porque até aqui um pouquinho mais na frente, eu sei que eu separei esse trechinho também para a gente falar. Nosso livre-arbítrio, ele é soberano diante das decisões que a gente toma. A providência de Deus é esse cuidado, é esse amparo que nós temos para viver determinadas situações. Então, por vezes, eu me coloco em algumas situações de dificuldade, em provas difíceis, porque eu construí aquilo, né? Isso até para a gente desconstruir um pouco esse estigma que nós ficamos, né, de que tudo é fruto da reencarnação, da expiação de algo. Não. Às vezes eu estou vivendo situações que eu construí nessa própria encarnação, dada a minha imperfeição. Mas, ainda assim, a providência de Deus estará comigo. Em todos os momentos percebemos o apoio incondicional de Deus. Aí que vem, né, aquele momento da birra, firme para nós. No momento em que está tudo maravilhoso, Deus, maravilhoso. Quando vem as dificuldades, a gente começa a ter a nossa fé vacilante. Eu já cheguei a falar aqui uma vez da fé, não me lembro se foi numa segunda-feira, mas existem umas gradações, né, da fé. E existe essa que é a vacilante, que é de acordo com a circunstância que a gente vive. Quando está do nosso agrado, que maravilha. Quando não, a gente diz que Deus estava dormindo, né, que nos esqueceu, nos abandonou, deu uma piscadinha e alguma coisa aconteceu. Eu tirei desse livro aqui, Rumo Certo, está lá no capítulo 5, esse trechinho que eu acho bem importante para a nossa reflexão.
Seja qual seja a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará. Nos domínios do socorro e da bênção. Vejam bem, não está dizendo aqui, Emmanuel não está dizendo para nós, que nos momentos de dificuldade Deus vai vir e vai te livrar do problema. Não, nós estaremos sempre sob os domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Então vejam, o amparo está no sentido do fortalecimento de nós, para que possamos viver as experiências de maneira confiante, de maneira segura, recorrendo a Deus para que Ele nos auxilie. E aí eu trago aqui um exemplo para vocês que eu entendo que não há melhor maneira para que nós possamos falar com Deus, que é a prece. É claro que quando a gente se emociona vendo o pôr do sol, o nascer do sol, a natureza, os animais, a gente está em comunhão com as criações do Pai, e é fato que nós nos aproximamos dele. Mas a maneira mais eficaz de falarmos com Deus e com os espíritos benfeitores, sem dúvida nenhuma, é a prece. Mas a gente ainda está engatinhando e às vezes é difícil fazer esse exercício. Até porque, quando a gente fala orar a Deus, a Chico, a Eurípides, a Jesus, desculpem, não a Deus, a Jesus, a Eurípides, a Chico, a gente tem materializado, na nossa mente como são essas criaturas, como se apresentaram para nós. Mas e Deus, Deus, a gente só tem uma imagem hipotética que imaginem, está muito longe, imagino eu, do que deve ser, que é do velhinho da barba branca. Então a gente tem essa dificuldade, e dada também a grandiosidade desse ser, nós nos sentimos pequenos diante dele, aí às vezes é difícil se reportar a Deus, mas eu trago daqui do livro Lindos Casos de Chico Xavier, e é bom falar de Chico, especialmente nesse mês de junho, em que faz mais um ano em que Chico retornou a pátria espiritual no dia 30, então eu sou a favor de, em todos os estudos nesse mês, a gente lembrar algum episódio do Chico, e são muitos para ilustrar e para nos ensinar. E eu trago desse livro essa lição que se chama O Valor da Oração. Eu gosto muito dessa história, custei a me sentir segura para falar dela. Tá calor, Eu também estou sentindo, achei que era só vibração. Sei que era fluido saindo de mim, mas não, tá calor mesmo, Tá, tá um calor danado. E Cláudio, aí, olha. Eu não ia falar nada não, mas é que eu estou fazendo aqui, estou sendo só porta-voz do público. E aí, nesse livro, tem uma história que eu custei a falar dela sem me emocionar, que geralmente, quando eu começava a contar, minha voz ficava embargada e eu acabava chorando. Mas eu acho que agora eu já consigo falar dessa história para vocês de maneira mais confiante. Essa lição se dá num episódio passado entre Chico e a sua mãe, que a mãezinha dele que desencarnou, deixando ele bem pequenininho. Ele vivia sob os cuidados de uma tia. Essa tia tinha uns episódios assim de uns rompantes, até pelas questões desequilibradas de obsessão e também da esquizofrenia. Então a tia estava muito bem, de repente ela já ficava com um mau humor, maltratava o Chico, inclusive com episódios de violência efetivamente, para com ele. E aí, numa dessas situações em que a tia não estava bem, ela deixou o Chico por cerca de uns 3 dias sem alimento. E aí ele já estava se sentindo fraco, desanimado, entristecido, porque eu, por exemplo, quando se aproxima a hora do meu almoço, o meu humor já muda. Imagina, passar 3 dias, eu não sei se eu resistiria. Chico, já dada a grandiosidade da sua mediunidade, ele se deparava muitas vezes com a sua mãe desencarnada e conseguia se comunicar com ela. Assim ele se recolheu, criança, gente? Próximo de uma árvore e se pôs em prece. E aí, por isso, essa lição se chama O Valor da Oração, para se reportar à mãe. E aí a mãe se apresentou a ele. A primeira coisa que ela perguntou foi: Chico, por que você está assim triste?
Ah, mãe, eu estou muito aborrecido, porque eu já estou há 3 dias sem comer, já não aguento mais de tanta fome e realmente está muito difícil para mim. Então a mãe fala assim para ele: Chico, vamos fazer o seguinte, juntos vamos fazer uma prece a Deus e vamos pedir ajuda. Vejam bem. E aí essa criança se coloca em prece junto da sua mãezinha, né, do espírito da sua mãezinha que se lhe apresentou. Daqui a pouco aparece trazendo um jatobá, que eu fui pesquisar, que eu não sabia o que era, que é um fruto, né, na boca, um cachorro. E esse cachorro coloca o jatobá ali, próximo aos pés do Chico. Então a mãe vira para ele e nos dá uma lição imensa e fala assim: tá vendo, meu filho? Quando nós confiamos em Deus, até um cachorro é instrumento do bem. Então, gente, a oração é realmente aquele instrumento que vai mover céus e terras para nos fortalecer. E é importante que nos sintamos dignos de reportar as nossas preces a Deus, porque Deus tem, sob ali a sua pleiade, né, de instrumentos de amor e paz, esses demais espíritos que estão aí para nos auxiliar, nos apoiar, nos ensinar e também aprender conosco de uma certa forma, dependendo da escala desse espírito, que são os benfeitores, os mentores e o nosso anjo guardião, inclusive, que também é um instrumento para a ação da providência de Deus nas nossas vidas. Mas a gente se esquece, eu já brinquei aqui por vezes, falando que é o sinal do Wi-Fi, né? Se a gente não aperta o botãozinho lá, que pede para a gente se conectar, o sinal do Wi-Fi pode estar fortíssimo no ambiente, que eu não vou conseguir conectar o meu celular, meu computador, enfim. Ah, obrigado, olha o fluido, né, gente? É fluido. Obrigada, meninas. Eu também, né, não acertei com a minha roupa. É que eu trabalho num ar muito gelado, que às vezes eu fico... Hoje enganou, né? Eu caí na pegadinha. E aí, se a gente não se prepara para fazer devidamente a conexão, a gente não consegue. E aí, como é que é a conexão que a gente faz para falar com Deus? É ter bons pensamentos, boas ações, boas leituras. Não adianta assistir o UFC e depois deitar para falar que vai fazer a prece, né, gente? Que aí a gente está ali cercado daquelas vibrações da violência, tudo mais. Não vale assistir esses telejornais que são, né, aqueles que fazem sensacionalismo e depois falar que vai entrar em prece, a menos que já tenha uma possibilidade, uma aquisição pessoal de forma a assistir determinadas coisas sem se contaminar com a vibração que emana daquilo, o que é um exercício muito difícil, muito complicado. Então, pessoal, se eu pudesse hoje aqui assumir um papel de médico, eu prescreveria para todos preces muitas vezes ao dia. E preces que possam também se endereçar a Deus, que é algo que a gente faz um bocadinho menos. Há pessoas, e eu tirei de um livro, que é um livro que é pouco conhecido, de Baltazar, que é um dos mentores de uma casa espírita também daqui do Rio, da casa de Leon Denis, e eles lá têm esse exercício de publicar, às vezes, as comunicações que eles recebem na casa. E eu tirei de lá esse fragmento que eu acho muito importante para nós, dada por Baltazar num livro chamado Pela Graça Infinita de Deus. A vontade era trazer o livro todo para a gente falar aqui. Há pessoas que dizem não saber orar. Quase sempre tais pessoas não sabem dirigir-se a Deus, o Pai. São incapazes de pensar em alguém superior a elas que as possa ajudar. Não oferecem espaço na sua mente para a figura do Pai Celestial. Olha o exercício da humildade aí, né? Da humildade, que por vezes Baltazar aponta aqui, que são incapazes de pensar em alguém superior, e mais, de entendimento de que todos somos dignos desse cuidado, desse amparo. Porque eu também estou falando aqui muito de que a providência de Deus, as leis, né, vão colocar limite, em algumas provações são necessárias, mas também não há nada de errado em pedir auxílio para viver essas experiências que são as mais difíceis.
Porque nós estamos ainda em aprendizado. Lembram que eu estava falando do início sobre a infância espiritual? Por vezes a gente está assim, dependendo da situação, vivendo um problema que nos parece intransponível, que nos parece difícil. Chico uma vez chegou a mencionar que ele não era um espírito triste, mas que por vezes vivia momentos de tristeza. E é um pouco isso que acontece com a gente. Tem dias que é um pouco mais difícil. E não há nenhum sinal de fraqueza, nem de demérito, se eu estou pedindo o amparo de Deus para que eu possa viver alguma situação com um pouquinho mais de força, de sustentação, de firmeza para que eu possa seguir adiante. Né? Aquela história da águia. Tem que abaixar a cabeça por vezes para poder passar pela tempestade. Né? E é necessário. Como ver a providência divina na crise? Né? A gente estava falando aí que a gente olha para os problemas e fica achando que está faltando um olhar, que alguém dormiu, que alguém titubeou, que Ismael está ocupado com alguma outra coisa, que Jesus está descansando, né? E a gente sabe que de fato não é isso. Nós precisamos, por vezes, experimentar o mal ao seu limite para dar valor ao bem. Imaginem se todos nós estivéssemos vivendo num mar de rosas, sem problemas, mar de almirante, né, como dizem, sem viver nenhuma possibilidade de experienciar alguma dificuldade. Será que diante da dificuldade a gente ia saber como se comportar? Não, né? É quase igual minhas filhas vivem para poder andar de ônibus. São crianças que vão para a escola de transporte, às vezes a gente sai de carro, o dia que saíram de ônibus ficaram sem saber onde se segurar, a perninha tremia, né? Porque não viviam aquela experiência. Então, hoje, vão saber andar de ônibus porque experimentaram a dificuldade do ônibus cheio, o motorista que não espera a gente subir. É uma dificuldade? É, mas necessária para a gente aprender a viver. Então, quando a gente olha para a crise, entendamos que a providência de Deus está sim diante de nós. E estaria muito pior se não estivéssemos sob os cuidados do Pai. E é impossível que isso aconteça, porque até aquela criatura que está incorrendo no erro, no crime, seja lá o que for, ela também é um filho de Deus que está vivendo o seu amparo para que possa ter a consciência do bem em algum momento. Isso aí, quando a gente olha, a gente lembra das mãezinhas que estão lá nas filas nos presidiários, né? Porque, nos presídios, que quando a gente olha lá a fila, por muitas vezes está cheio de mães. Mães que entendem que aqueles filhos cometeram equívocos graves e por isso estão ali. No entanto, elas acreditam na reabilitação daquela criatura e dão possibilidades a eles para que eles possam, sim, se reabilitar, se reeducar, para seguir a vida daqui para frente em algum momento, em que estejam já libertos desses equívocos, cumprida a pena que lhes coube. Né? Porque a mãe, quando olha aquele filho, ela tem sempre a confiança de que ele vai fazer o bem, de que ele vai ter o caminho da retidão novamente. Assim é o Pai para conosco. Pode estar uma confusão aos nossos olhos, mas Deus sabe direitinho o momento que cada um de nós está vivendo. É claro que aqueles que são os provocadores do escândalo terão que cumprir suas penas, né? Estamos falando aí das experiências que se vivem de expiação e provas, mas também estão sob os cuidados do Pai, porque o Pai tem certeza que eles também, em algum momento, ao despertar da consciência, se tornarão homens de bem, assim como Jesus o foi e é. Então, meus irmãos, o olhar de Deus, cuidado de Deus com todos nós. Eu trago aqui palavras do mentor da nossa casa, Eurípides, e eu gosto muito de repetir isso que ele fala, porque quando a gente fala em crise, em descrença, em falta de esperança, também fica muito próximo o sentimento da solidão, né? E esse é um sentimento muito, muito difícil quando a gente experimenta, né? Acho que deve ser uma das piores dores, você olhar para algum problema e imaginar que você está sozinho diante daquela provação, que não há ninguém para compartilhar aquela dificuldade, que às vezes a gente só precisa dividir o fardo para que ele se torne um pouco mais leve.
E aí Eurípides veio nos chamar a atenção nesse sentido, para que nós não nos sintamos sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. Então, lembram que eu estava falando que é muito difícil para nós ainda materializar quem é Deus, o que é Deus nas nossas vidas, e aí parece que tem um vazio nisso, né? Porque você não consegue nem muitas vezes imaginar, né, esse rosto, essa presença de uma maneira mais consistente, mais firme diante de si. Mas aí Eurípides já fala para nós que a invisibilidade não vai ser ausência. O mestre espera que façamos do coração o templo destinado à presença divina. Eu acho isso maravilhoso, eu nem vou ler aqui o restante, mas eu vou me ater aí a termos em nós esse sentimento de que somos templos divinos. Vós sois deuses. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Então a centelha divina está presente em absolutamente todos nós. Mas aí a gente deixa ali, né, uma poeirinha, uma coisinha por cima, aí a centelha fica um pouquinho mais difícil de se mostrar, mas está presente em todos. Então, se eu tenho Deus dentro de mim, se eu tenho Deus comigo, nada me vai parecer difícil, complicado, eu vou me sentir fortalecido, vou me sentir seguro, porque eu tenho a presença do Pai maior dentro de mim. E aí isso precisa estar dentro da minha consciência, dentro do meu coração, para que possa se refletir também por meio das minhas atitudes, das minhas ações. Por isso eu chamo a atenção para vocês do papel que nós temos, enquanto espíritas cristãos, dentro desse momento da crise. Porque se nós somos esses representantes de Deus dentro do planeta, nós precisamos fazer valer e tornar cada vez mais firme e forte essa centelha que está dentro de nós. Não podemos deixar apagar. Então, quando alguém estiver falando que está difícil, está difícil, mas Deus está no comando, né? Parece clichê, mas é maravilhoso saber isso. Que Deus está no comando e está cuidando de nós, por meio, muitas vezes, de situações que a gente ainda não tem condição de compreender. Isso eu entendo que, de fato, é uma dificuldade que se apresenta para nós. Porque a gente não consegue visualizar, além daquela tela muito imediata que se apresenta. Mas precisamos exercitar isso, sabendo que vai haver sim um amanhã, uma nova oportunidade, e todos os dias a gente tem a possibilidade de construir histórias novas. Eu mesma coloco essas firulas e depois eu fico nervosa. Cadê o negócio que não entra? Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nascimento. O anjo guardião é uma materialização também da providência divina. Imaginem, quando nós estamos ainda na erraticidade, que é quando a gente está lá no plano espiritual, nós estamos acompanhados daqueles que, no livro Missionários da Luz, é descrito de uma maneira muito detalhada, de companheiros que se comprazem, nos fortalecem, nos auxiliam nesse processo da encarnação, que, é claro, vai ter as suas adversidades. Então, esse anjo da guarda, esse companheiro que está sempre conosco, em que nós podemos recorrer sempre por meio da nossa prece, por meio dos nossos pensamentos, ele é aquele companheiro que vai ser um instrumento de Deus para nos auxiliar, desde que eu esteja conectada a ele, a partir dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas atitudes. Porque se eu não lembro, não recorro a ele, fica muito complicado ele me intuir, porque ele respeita o meu livre-arbítrio. E, por vezes, o meu livre-arbítrio me coloca em situações em que eu acabo repelindo esse companheiro no lugar de atraí-lo para junto de mim.
Quantas vezes, né, a gente teima, eu vou cortar caminho por ali, vou entrar ali naquela rua. Aí entra ali naquela rua, se dá mal, né? É aquela intuição que vem desse companheiro para nós, dos nossos benfeitores, e que por vezes nós não nos permitimos ouvir, sentir, perceber, porque estamos afastados dessa presença divina que deveria ser uma constante em nossos corações. Lá no rumo certo ainda. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecê-los nos lances mais adversos. Às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso, das dificuldades materiais. E aí ele vai elencando aqui, Emmanuel, uma série de questões que às vezes nos colocam em dúvida do cuidado de Deus para conosco. A gente já falou bastante disso, vou avançar. E como está a minha fé em relação a Deus? Todos nós temos, não é isso? Alguém aqui tem dúvida ainda de que nós precisamos ter fé em Deus? Mas como essa fé tem se apresentado? Nós estamos mais para a criança birrenta ou para aquele pai que tem a consciência de que, por vezes, precisa o filho ir lá mexer em alguma coisa e se machucar sem gravidade para viver aquela experiência, né? É igual a história de quando está aprendendo a andar. Quem tem filho pequeno ou quem os filhos estão crescidos e já passou por essa experiência sabe como é. Está começando a andar, o que a criança quer fazer? Quer correr. Aí você fica, não corre, não corre. Às vezes tem que deixar correr, tropeçar e cair para ele entender a medida da velocidade do passo. Porque a gente não vai colocar o filho na redoma de vidro, não vai colocar de volta no útero. Às vezes a gente até quer, né? Mas não é possível fazer isso. O filho precisa viver as experiências para desenvolver o aprendizado. Assim somos nós. Nós precisamos passar pelas experiências para que o nosso aprendizado se desenvolva. E é na carne que essas experiências, de fato, vão se traduzir em experiências concretas. Quem assistiu aqui o filme Nosso Lar vai lembrar lá de uma cena, que está descrita também de maneira mais detalhada no livro, em que o Lísias fica muito preocupado, né, com a mãe que vai retornar ao plano terreno. Por quê? Ele sabe que muitas das questões que ela consolidou, virtudes que ela começou a construir enquanto estava na erraticidade, vão ser colocadas à prova na experiência carnal. E que, por vezes, podem se traduzir em experiências não muito bem-sucedidas. Depende da gradação da fé e da confiança em Deus que se tem. Nessa laboriosa e penosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir. É que em todos os graus de ascensão, a alma é atraída, auxiliada e socorrida pelas entidades superiores. Por isso a gente vê muitas vezes o que nos coloca em dúvida em: puxa vida, mas o malfeitor, viu, sobreviveu ali àquela situação e a pessoa de bem desencarnou. Ah, mas aquela situação ali, ele nem era tão bom, mas ele que sobreviveu se deu bem. Ou aquela pessoa que sobreviveu àquela determinada doença e outro que era bom acabou desencarnando. Nós estamos o tempo todo recebendo esse amparo e todos, absolutamente todos, somos atraídos ao cuidado das entidades superiores. E aquele também que no nosso primeiro olhar é visto como um malfeitor ou aquela pessoa que não seria merecedora desse cuidado de Deus, saibam que também o é. Quando eu digo que somos todas as criaturas presentes nesse olhar divino, não há exclusão nesse sentido. Está lá no livro Grande Enigma, que foi esse que eu mencionei para vocês antes. Trouxe essa questão aqui do Livro dos Espíritos, que enfatiza, de uma certa forma, o que a gente está falando. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande e nós pequenos demais? Né? A pergunta que Kardec faz. Até nesse lugar de humildade, poxa, mas Deus vai se preocupar com cuidado comigo, eu, Daniele, aqui na Taquara, pobre mortal?
E aí os espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. E aí eu fui lá em Obras Póstumas para poder complementar esse olhar que Kardec nos traz por meio dessa pergunta, em que Kardec ainda em dúvida e querendo realmente reforçar, olha eu querendo dizer que Kardec estava em dúvida, né? Meu Deus. Kardec querendo enfatizar a medida desse cuidado, ele reitera trazendo o seguinte: dissestes que seria para mim, falando sobre os nossos benfeitores, um guia que me ajudarias e me protegerias. Compreendo esta proteção e seu objetivo numa certa ordem de coisas. Ou seja, Kardec aí entende que havia uma proteção num âmbito um pouco mais maior, né, em questões mais complexas da vida. E aí ele questiona: mas poderias me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? Lembra que eu estava falando para vocês sobre o pegar o ônibus, sobre o chegar aqui, coisas do nosso cotidiano? Há sim o cuidado de Deus, há sim o cuidado dos nossos benfeitores. E eles respondem o seguinte: é até emocionante, né, a resposta que o Espírito de Verdade traz. Nesse mundo, a vida material representa muito. Não te ajudar seria não te amar. Então, vejam, isso é muito lindo, é emocionante ver que em todas as dimensões do nosso viver há um cuidado. Até para as questões materiais, como o Chico experimentou, que era a experiência da fome. Ele foi auxiliado, porque nós estamos num mundo material em que as experiências materiais são necessárias para o nosso crescimento. Este Pai há de nos sustentar naquilo que precisamos ser sustentados. Esse Pai há de trazer a cura, o equilíbrio, a convocação ao bem, o estímulo à boa vontade. E aí eu grifei essa última frase de Baltazar, que eu acho importante nós pensarmos. Este Pai há de nos fazer felizes. E aí, falar de felicidade nesse nosso mundo, né, de provas e expiações, parece algo assim em que eu estou viajando na maionese, como dizem, né, os jovens. Mas nós temos sim a possibilidade da felicidade na medida em que nós temos Deus dentro de nós. A nossa felicidade é legítima de ser buscada na casa própria que a gente almeja, né, em melhores condições materiais, na saúde física, mas a nossa felicidade está certamente na presença de Deus nas nossas vidas. Assim como o inverso também se apresenta, em que a infelicidade dos homens está posta na ausência de Deus na vida, na sociedade. Aparentemente, providência divina e livre-arbítrio humano aparecem como opostos para nós, nos parecem como algo que se opõe. É que Deus lhe concede a liberdade de agir para que ele acrescente à sua felicidade o mérito da iniciativa e a espontaneidade na busca do bem. O que isso traz para nós? Deus não quer marionetes que vão fazer simplesmente algo sem reflexão. O ser humano foi criado como um ser pensante e reflexivo. Ele quer que consolidemos o aprendizado em nós. Por isso nos dá a liberdade de agirmos dentro do nosso entendimento e da nossa condição moral, mas também de nos responsabilizarmos quando a gente o age equivocado. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade. Então, o que eu estava falando para vocês, é legítimo buscarmos a felicidade, mas que na vossa felicidade jamais entre nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender a Deus, ou fazer que aqueles que vos amam e dirigem cubram a face. Deus é amor e abençoa aos que amam santamente. Foi um espírito protetor que nos trouxe essa mensagem, está lá no Evangelho. Então, que a nossa felicidade seja pautada na presença de Deus nas nossas vidas. E aí, para fechar, eu gostei muito que hoje aqui, ao acaso,
A conversa começou com a Rosana falando que ela vai trazer um pouco de Eurípides no estudo que ela vai fazer. E, coincidentemente, né, estou piscando o olho, ó, que não é coincidência, porque o acaso não existe, eu queria fechar esse estudo trazendo umas palavras de Eurípides sobre Deus. Esse poema me emociona muito e é um olhar muito sensível de alguém que realmente tem a sua biografia comparada de Jesus, né? Então, só um espírito com tamanha sensibilidade para trazer essas palavras para nós. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, no fogo do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, nas origens dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas. Aleluia. Que Deus esteja no coração de cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos tornando firmes e dignos de sermos seus representantes na terra. Então, hoje, meus irmãos, que nós saiamos daqui com o nosso coração fortalecido, seguros e na paz do Senhor. Muito obrigada.